Essa frase deixa clara a relação do autor Ennio Asano com uma de suas primeiras obras publicadas, Nijigahara Holograph. A obra é cheia de simbolismos que podem ser uma representação da própria individualidade de Asano. Sua carreira foi praticamente lançada com essa obra, embora as obras mais populares dele sejam Solane e Good Night Pum Pum. Sua arte neste mangá é boa, mas comparada à arte em seus mangás atuais, vemos que ele teve uma constante evolução. Asano usa fotos de cenários e composição para criar mais realismo em seus mangás, e ele edita tudo isso no Photoshop. Temos um pouco disso em Nijigahara. É um erro tentar ler essa obra e entender tudo de primeira, que é literalmente impossível. Coisas são colocadas no começo que só fazem sentido se você tiver lido o fim da obra. Mas a ordem é perfeita assim. O enredo não melhoraria se seus eventos fossem organizados e coerentes, entre aspas. A intenção não é ser uma obra mastigada, senão seria bem mais fácil analisar a obra. E isso faz com que pessoas que leram uma vez diminuam a obra em fóruns de pseudo-intelectuais ou falem que a obra é vazia quando não entenderam os 50% dela. Em muitas partes, um capítulo começa no núcleo A, mas o meio dele é sobre algo no núcleo B. E seu fim completa o que foi dito do núcleo A no início do capítulo. No capítulo seguinte, o foco vira o núcleo C, mas os acontecimentos do núcleo B do meio do capítulo anterior se conectam com os do núcleo C, que foi apresentado durante o capítulo, criando assim uma grande imagem conectada. Isso faz com que todos os personagens se interfiram na vida um dos outros em uma relação de causa e consequência. Tudo que um personagem faz tem consequências a outros e vice-versa, e você fica impressionado com a maestria que Asano coloca isso na obra. Por exemplo, temos um programa de TV sobre infestação de borboletas, que vemos um personagem assistindo em seu quarto no primeiro capítulo. Isso reaparece nos últimos capítulos em outro contexto, em uma cena muito importante. Contudo, mesmo que você fique sem entender nada, apenas pelo fator de experiência estética, você ainda pode gostar da obra. Uma pequena parte do seu enredo é relativamente simples de entender, mas Nijigahara é um rio bem mais fundo do que parece ser, e você não vai chegar no fundo dele no seu primeiro mergulho. Na arte, a interpretação de ninguém, até mesmo a do próprio autor, são verdades absolutas. Às vezes um autor coloca um significado oculto que nem mesmo ele percebeu. Posso interpretar de uma forma agora, outra pessoa de outra, eu mesmo daqui a alguns anos de outra e assim por diante, com a metáfora dos vários quadros que Van Gogh desenhou do seu quarto ao longo de sua vida. O mesmo quarto era diferente em cada quadro, por conta do contexto que em cada um foi feito. O autor deixa sua linearidade propositalmente embaralhada, como um quebra-cabeça. Embora suas peças façam sentido não estando em seu devido lugar, elas fazem mais sentido analisando cada uma. O ponto-chave seria os personagens. Diferenciar um do outro é difícil na primeira leitura e importante para entender a história como um todo. Os principais que você deve prestar atenção são Kimura, a garota fantasma com aparições enigmáticas que possivelmente morreu mais de uma vez durante a obra. Professora Sakaki, que aparece com o rosto enfaixado a maioria da obra, deu aula por 2 anos, não tancou o ensino médio e desistiu. Komatsu Suzaki, o garoto que quando jovem parece um dos personagens delinquentes de Good Night Pum Pum, e quando adulto também. Suzuki, um garoto depressivo que usa óculos e tenta se matar 2 vezes durante a obra. Temos também Arakawa, a garota que sempre gosta de quem não gosta dela a obra toda. Ono Akira, erro meu. Higuri, a garota que tem um irmão psicopata e é muito submissa de Suzuki. O irmão dela, Makoto, o suposto monstro do túnel no literal sentido da palavra. O mais interessante é que até as borboletas são personagens, pois elas guiam personagens e têm papel ativo e simbólico no enredo, talvez até conveniente. No Japão, quando se vê uma borboleta, pode significar ou que um parente virá te visitar, ou que um parente morreu. Mas para outros povos, como na cultura greco-romana, que acreditava que a alma deixaria o corpo em forma de borboleta, mas elas também são associadas ao renascimento, já que, metaforicamente, ao sair do casulo, as borboletas transitariam do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Vemos no primeiro capítulo uma brincadeira chamada Feliz por comprar flores ou Triste por vender flores com desconto, dependendo do modo de ler no japonês original. No fim dessa brincadeira, após algumas disputas entre os 2 times participantes, só sobra uma pessoa perdedora, que foi Kimura Ari. De forma bem dinâmica, vemos que ela é jogada ao fundo do poço ao fim dessa brincadeira que mais parece um ritual de sacrifício. Lembrando muito a creepypasta da Carmen Winstead, que viralizou na internet, em que ela fora empurrada pelos colegas em bueiro, e depois ocorreria eventos paranormais com os alunos. Ela ser jogada no poço como sacrifício se conecta com uma lenda que policiais falam ao encontrar o corpo da mãe de Kimura no túnel da cidade.
O fantasma que vive naquele túnel vai pôr fim no mundo, mas se oferecer um sacrifício ao monstro pode se salvar. Nessa cena, o mangá entrecorta a fala do policial com as próprias crianças falando sobre a lenda, criando novamente conexão entre eles. O recurso de lendas é muito usado na obra, todas elas são pistas e ferramentas que se conectam com o que é apresentado. O conto mais importante da obra é sobre uma garota, 7 habitantes e um monstro que vive dentro do túnel. Certo dia, uma garota que prevê o futuro chegou na vila e profetizou que o monstro do túnel traria tragédias ao local. Ela seria uma mensageira de Deus, mas com medo da existência dela, os habitantes acabaram cortando sua cabeça e oferecendo como oferenda ao monstro. Mas uma reencarnação dessa menina chegou a essa vila novamente e os habitantes fizeram o mesmo de antes. E ela reencarnou novamente e fizeram o mesmo, inúmeras vezes sem parar. E o monstro crescia sem parar também. Esse conto conecta muitos pontos da obra. É aliás o mesmo que as crianças leram e decidiram fazer um sacrifício com medo da profecia de Kimura, assim fazendo o mesmo dos 7 habitantes do conto. Jigahara pode significar campo de arco-íris. Sabemos também que o arco-íris tem 7 cores, o mesmo número de habitantes do conto. Niji também pode significar 2 crianças ou gêmeos. A obra também apresenta uma lenda de um monstro Kudan, que é sacrificado no rio de Jigahara, e 2 crianças Kudan nascem no terreno do campo. A obra não deixa claro, mas quem foi primeiramente sacrificado lá foi a mãe de Kimura. E as 2 crianças são Kimura e Suzuki, e lembra muito Kiriyama, mas muito mais depressivo e Shinji que ele. Isso fica subjetivo pela obra, mas a primeira página e a conversa com seu pai já deixam pistas bem claras. No primeiro capítulo, vemos os lábios de seu pai se mexendo, mas no último descobrimos que ele fala em seu leito de morte para Suzuki que ele não era filho de sua mãe e fica clamando pelo nome dessa mulher que morreu. Outra pista que o autor deixa na obra é um dos contos antigos de Zhuangzi, que a professora Sakaki menciona no capítulo 9 para seus alunos. Era uma vez Zhuangzi que sonhou que era uma borboleta esvoaçante. Enquanto voava pelo ar em forma de borboleta no sonho, acaba se esquecendo de quem era de verdade. Quando despertou, percebeu que era Xuanxu. Ele não sabia dizer se virou borboleta no sonho ou ao contrário. Esse conto não só se conecta com Kimura, que reencarna como uma borboleta e fica exercendo o papel de mensageira profética de Deus, mas também com a falta de memória e personalidade confusa de Komatsuzaki, pode ser jogado no poço por um de seus colegas de classe. Komatsuzaki acaba entrando em um ciclo ao cair no poço. Em vários capítulos do mangá, vemos ele, adulto, vagando sem rumo por esses túneis escuros, podendo isso ser uma analogia a estar perdido no próprio vazio da existência. Não sabendo o dia do amanhã, vendo apenas reflexos desbotados, ou em outras palavras, hologramas do passado, é mencionado ainda que após ele cair no túnel e ficar um longo período de tempo internado, aparentava esquecer de quem era e se dar conta em um lugar distante, ou mesmo acreditar que sua imaginação era realidade. Lembrando também, brevemente, o protagonista de Memento do Nolan. No último capítulo, em flashback muito importante de Jigahara, a mãe de Kimura diz ao pai de Kimura que tiveram o mesmo sonho novamente, que aliás é deixado implícito que Kimura também tinha esse sonho enquanto ela estava em coma no hospital. Alguns personagens até perguntam, o que será que ela está sonhando? Ela já havia abandonado o corpo físico e só existia em forma espiritual de borboleta. A mãe de Kimura disse que esteve observando os acontecimentos do mundo por anos, as mesmas palavras de Kimura durante vários momentos da obra. Já havia ido a algum lugar tão profundo e escutar a voz de Deus, que disse que estava farto do mundo e faria alguma hora todos desaparecerem. O pai de Kimura pergunta se seria o fim do mundo, mas ela responde que não seria o fim do mundo, mas sim a eternidade. Irritado, o pai de Kimura diz que não quer sofrer para sempre e que Deus não existe, a enforcando, sendo essa a reação que os 7 habitantes tinham ao ouvir a profecia da menina vidente do conto. Teria sido nessa hora que ele causara o divórcio que ele menciona no primeiro capítulo. Ela disse que tudo dependia dele, sofrer ou não sofrer. Desde o início, o medo dos habitantes não era o fim, mas sim a eternidade. Todos os personagens viveriam eternamente essa mesma vida por conta do monstro do túnel. Sofrimento eterno, basicamente. Suzuki, após não ser correspondido por sua professora platonicamente, começa a namorar uma garota da sala chamada Higuri. Semelhante ao que Kimura disse no passado para Makoto, enquanto escrevia um conto em Jigahara, ou mesmo Aiko em Boa Noite Pum Pum, que aliás, ambas têm design parecido, Suzuki queria ir para um lugar longe dali que não tivesse nada, como um adolescente rebelde padrão. Queria que Higuri fosse junto com ele, e ela disse que esperaria em Nijigahara naquela noite. Se conectando com um dos monólogos que Makoto teve com Suzuki e Nijigahara uns capítulos antes, ele espera por Higuri lá, mas ela não aparece. Makoto surge e diz que a casa pegando fogo longe dali era sua, uma referência a Fullmetal Alchemist Brotherhood. Afinal, como ele mesmo diz, antes, se tornar adulto era perder coisas. Em vários capítulos, vemos personagens observar o pôr do sol avermelhado de Nijigahara. No capítulo 1, Suzuki, enquanto conversa com um mensageiro
roteiro de Deus, em forma de borboleta. Sabemos que é Kimura, dado as evidências. Ele contempla o pôr do sol segurando a caixa junto com Sakaki. Sua esperança era acabar com o mundo usando a caixa. No capítulo 11, a mesma cena se repete. Agora eu sou capaz de até mesmo pôr um fim no mundo, ele diz. Seria Suzuki o verdadeiro monstro do túnel que colocaria fim no mundo? Vemos que a sua caixa se abre, então provavelmente o desejo foi concedido. Por isso, o mundo se torna eterno mesmo após o sacrifício de Kimura. O pôr do sol remete à sua verdadeira família. O pai de Kimura, a mãe de Kimura, a própria Kimura e ele. Ele já havia visto aquele pôr do sol com sua verdadeira família. Sabemos agora por que o padrão do pôr do sol era sempre associado a Suzuki. No final, vemos que o discurso que ele tem no primeiro capítulo, de não perder a si mesmo, como acontece com Komatsuzaki, que tem problemas de memória, é esquecido. E ele explode em uma cena visualmente chocante, mas com um problema para a história em si. Nunca houve sinais que ele poderia fazer algo assim. O motivo pode ser paranormal ou algo assim, mas ainda é uma apelação em algum nível para chocar o leitor de forma quase barata. Voltamos para o primeiro capítulo, mas podemos dizer também que o primeiro capítulo era sempre o último capítulo ao mesmo tempo. Suzuki, criança que está de cadeira de rodas, se recuperando da queda do prédio, é empurrado por Suzuki de 20 anos, como vemos no capítulo 1, até um senhor de rosto embaçado. Suzuki, criança, não consegue ver o rosto dele porque ele não está de óculos. E esse senhor lhe dá uma caixa coroada que realizaria um desejo, e ele decidiria se abriria a caixa ou não. Esse homem seria Deus, como o próprio Suzuki disse durante a obra. O menino disse que seu nome é Suzuki, é esse homem, e ele disse que esse também é o nome dele. No fim, era realmente culpa de Deus, ou melhor, culpa dele mesmo, o sofrimento de sua vida. Nessa cena, 3 Suzukis interagem entre si, o do passado, do presente e o do futuro. Podemos chamar isso de eternidade.